Olá, você está no canal Cova dos Leões. Eu me chamo Felipe Lemos e na data de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Apocalipse. Hoje nós vamos ver o capítulo de número 5. Para isso eu convido você a pegar a sua Bíblia. Nós estamos fazendo um estudo exaustivo do Apocalipse. O que é um estudo exaustivo? Onde nós estamos vendo todos os capítulos e praticamente todos os versículos. Nós vamos ao término ter lido todos os capítulos e todos os versículos do livro de Apocalipse e trazendo algumas explicações, algumas interpretações, assim como você achar importante para a tua vida. Lembrando que o livro do Apocalipse ele é muito mal interpretado, porque o livro do Apocalipse sempre foi um livro que era para nos trazer medo, um livro que, quando você vê a palavra Apocalipse, mas pelo contrário, o livro do Apocalipse é um livro que foi escrito para trazer esperança, para trazer alegria, porque a redenção chegou, porque o governo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está prestes a começar. Então, é um momento de nós nos alegrarmos quando lemos o Apocalipse. Sabemos que a lei da semeadura e da colheita, ela é universal e ela vai acontecer. Todo aquele que rejeitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida vai acabar sofrendo as consequências, não tenha dúvida disso. Agora, todo aquele que permanecer fiel a Ele, mesmo que tenha dar a sua vida por Ele, vai ter a vida eterna com o nosso Deus. Lembra da aula passada? Você já viu o capítulo 4 do vídeo? Se não viu, olhe, porque o capítulo 4 e o capítulo 5 são uma ponte. De quê? Nos primeiros capítulos, nós vimos uma apresentação de Jesus Cristo ressurreto. Nós vimos a carta que foi enviada às igrejas aqui na terra. E no capítulo 4 abre uma porta no céu e João tem visões do que a partir de agora vai começar a acontecer, que são catástrofes sobre a terra. Inclusive as próximas aulas são aulas imperdíveis, onde os selos, as trombetas e as taças de Deus começam a cair sobre a terra, onde os juízos sobre os adoradores da besta começam a cair sobre a terra. Então, é fundamental o capítulo 4 e 5, que é o quê? Que é a ponte que liga essa visão da terra com essa visão do céu e com o que vai acontecer. As próximas aulas são imperdíveis. E a aula 4 e 5, capítulo 4 e 5, é essa ponte que transporta. Por quê? Porque o capítulo 5, você já está com sua Bíblia aí? Vamos começar então? O capítulo 5, ele começa dizendo o seguinte: nós vimos que João vê uma porta no céu e lá ele tem uma visão do trono de Deus, no capítulo 4. E ali tem figuras de 24 anciãos, nós temos figura de seres viventes, nós temos figuras angelicais. E no capítulo 5 temos uma cena inusitada, porque diz assim: então observei na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Então João diz que viu, né? Ele viu na mão direita, embora, né, a melhor tradução não é que ele viu um livro. Por quê? Porque no passado os livros não eram conhecidos, mas sim eram rolos, né? E os rolos, como é que era no passado os rolos? Geralmente, né, nós vemos que o rolo, e aqui diz, né, que ele estava selado de ambos os lados, ou ele era escrito inteiro, certo? E aí ele tinha 7 selos, como se eu pegasse aqui, ó, os meus apontamentos e eu fizesse um rolo, tá? E eu fizesse 7, né? 7 amarrasse 7 vezes. A primeira amarrasse com um nó, a segunda amarrasse com um nó, a terceira amarrasse com um nó. Uma forma era assim. A outra forma era o quê? Eu escrevi uma parte e amarrava. Escrevia outra parte e amarrava. E depois, que estivesse todas amarrada, eu fazia, né? Eu amarrava assim. Possivelmente João está falando sobre a segunda parte. Essa onde. Por que é a segunda parte? Porque no próximo capítulo nós vamos ver que os selos individuais vão sendo abertos. Então nós vemos como se o primeiro selo fosse um rolo,
o segundo selo fosse outro rolo, e esses selos vão sendo abertos, certo? Então não foi uma cópia inteira, mas sim selo por selo. O que será que tem neste livro? Nós não sabemos. Alguns acreditam, e talvez bata com a visão que Ezequiel teve também, que talvez aqui mostre o término da Era da Graça. A partir daqui nós não vemos mais a palavra eclesia aparecer, né? Até o final do Apocalipse nós não vemos mais aparecer agora a eclesia, ou seja, igreja, o que nós acreditamos que possivelmente ela não está mais aqui na Terra, mas mesmo que estiver, vai ter a partir dos próximos capítulos eu quero falar uma questão importante sobre isso, mas nós acreditamos que não estará mais aqui, que a igreja será, né, será arrebatada sobre a face da terra, e talvez aqui mostre a Era da Graça terminando. Nós estamos vivendo na Era da Graça, e como as pessoas, e grande parte delas, têm, não dado nem bola para essa era que nós estamos vivendo. Que você pode aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e ter uma morada no céu. A partir do próximo capítulo, o Apocalipse nos mostra que não será mais assim. A partir do próximo capítulo, as pessoas serão perseguidas pela besta, pelo falso profeta, pelos adoradores da besta, e terão que dar a sua vida em pró para poder entrar no reino dos céus. Haverá conversões na grande tribulação? Muitas, e nós vamos ver isso. Mas não vai ser como nós estamos vivendo nos dias atuais. Então a oportunidade agora de você que ainda não fez um relacionamento, não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e tornou-se um discípulo dele, é momento oportuno, a porta da graça ainda está aberta, mas muito em breve irá se fechar. Então talvez seja esse livro que mostre, né, essa época da graça terminando, quando os selos vão começar a ser abertos, selos do juízo sobre a terra, né? Quando fala que está sobre a mão direita, ao longo de toda a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, né, nós vemos que você fala a mão direita sobre honra, sobre força, sobre poder. E o que me chama a atenção aqui, irmãos, que cai por terra o liberalismo teológico. O que é o liberalismo teológico? O liberalismo teológico é aquele que prega que existe Deus, mas que Deus está num ambiente muito longe, que está muito ocupado fazendo outras coisas para se preocupar com nós aqui na Terra. Isso prega o liberalismo teológico como um relojoeiro, que monta o relógio, que cria o relógio e depois dá o relógio para alguém e a pessoa faz o que quiser com o relógio. Aqui nós vemos que não. Aqui nós vemos que toda a história da humanidade está nas mãos de Deus. Todos os juízos sobre a terra, tudo que há sobre a terra está sobre as mãos do Pai Celeste. Nada foge das suas mãos. Ele que sempre teve as chaves da morte, do inferno, dos céus e da terra, sempre esteve nas suas mãos. Então cuidado, porque o liberalismo teológico é algo que vem crescendo nos nossos dias, de um Deus distante, de um Deus que não está, criou os seres humanos e deixou ao seu bel prazer para fazer o que bem interessasse. Aí diz, vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de romper os selos? Aqui nós não sabemos que anjo foi esse. A princípio, quando fala nesse anjo forte, a Bíblia fala sobre o querubim da guarda, né? Que é o arcanjo Miguel. Será que é ele? Não sabemos. Não fala o nome, apenas diz que um anjo forte. No céu não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou ao menos olhar para ele. Olha que visão interessante. Quando João tem essa visão e vê um livro selado, se olha em tudo que existe. Se olha no céu, e quando olha no céu, os universos, as constelações, planetas, Via Láctea, tudo que nós podemos imaginar no universo não é digno de abrir. Nem na Terra, nem debaixo da Terra, né? Em lugar nenhum tem. Aí pode surgir uma pergunta para você. Mas por que os anjos não podem abrir este selo, visto que os anjos não pecaram? Né? Existem os que pecaram, aquela terça parte que caiu junto com Lúcifer, mas os outros anjos não pecaram. Mas nós temos que entender que, conforme Colossenses, no capítulo 1, verso 16, os anjos foram criados, são criaturas, e os anjos não são divinos. Para ser digno de abrir esse selo, tem que ser um ser divino. Aí você diz, mas por que não é Deus, então, que simplesmente abre esse selo?
porque quem veio aqui nesta terra, porque agora é juízo, Deus tratando com os seres humanos, quem veio aqui esta terra, morreu pelos nossos pecados, viveu como homem aqui nessa terra, foi Jesus Cristo. Então somente ele vai ser digno de abrir este selo. Agora, olha que interessante, né? E daí, no verso 4 diz que João chorava muito, eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir e nem olhar para o livro. Você vê a importância desse livro, que está na mão direita, né, da destra ali de Deus? Você vê que a importância porque as pessoas, todos os seres viventes no céu, todos aqueles seres, eles não podem, além de abrir, eles nem olhavam, porque eles não eram dignos de olhar. E o texto diz que João chora muito, né? E aqui é a única parte que nós vemos o chorar no céu, né? Porque vai chegar um momento que a morte, o choro, não vai mais haver tristeza, nada, nada, nada. Então aqui nós vemos uma cena inusitada, ou seja, um choro de tristeza no céu. João chora com essa visão no céu porque ele vê que não tem ninguém digno de abrir os selos. E aí no verso 5 diz assim: então um dos anciãos consolou-me afirmando, e aqui é um dos textos mais lindos: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Ou seja, o anjo diz: tem um que é digno de abrir, que venceu a morte. Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. E quem é esse? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que abdicou da sua glória para vir a esta terra, morrer da pior forma, a morte de cruz, levar os nossos pecados. E no momento que ele ressuscita, ele abre esta porta para nós. Que coisa linda, né? Aí, no verso número 6 diz assim: nisso aconteceu que reparei que no meio do trono e dos 4 seres viventes entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Verso 7, ele veio, pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. Que coisa linda, né? E sabe o que me chama a atenção aqui? Que no verso de número 5 fala que é o leão da tribo de Judá. Agora no verso de número 6, quem é que ele fala? Como um cordeiro. Ou seja, Jesus, quando esteve aqui à terra, ele veio como um cordeiro. Você que já viu matar um cordeiro, né, matar uma ovelha, é algo muito impactante, né? Porque você vê ali, você pega aquela ovelha, ela grita naquele momento e no momento da morte ela se cala. E ela morre. Foi o que o nosso Jesus Cristo veio a esta terra. Ele veio, ele morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. E ele é digno de abrir todos os selos. Que coisa linda, né? E aqui ele fala várias vezes do número 7, mostrando a completude, a onisciência de Deus, os 7 olhos, a onisciência, a onipresença, a onipotência do nosso Jesus, que agora está e é digno de abrir estes selos. Aí nós vemos que do verso 8 até o verso número 14, começa toda uma adoração a este Jesus que agora está glorificado e é digno de abrir. Né? No verso número 8, e assim recebeu os 4 seres viventes e os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheio de incensos, que são as orações dos santos. Que coisa interessante e linda, né? Nenhuma oração é desprezada diante de Deus. Eu acabei de fazer um vídeo, se você não viu, um dos meus últimos vídeos do meu Instagram, onde o título é Como é bom quando recebemos o não de Deus. Todas as nossas orações, mesmo aquela que nós recebemos o não de Deus, elas são ouvidas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo nosso Deus, quando realmente são feitas de coração, quando realmente brotam do fundo da nossa alma, elas não são em vão. Você pode ter certeza disso. Você que ora talvez pelo teu marido, pela tua esposa, pelo teu filho há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos. Continue a batalhar, continue. Enquanto há esperança, continue a luta, continue a guerra, para você alcançar a vitória. No verso 9 diz: e eles cantavam um cântico novo, tu és digno de tomar os livros, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda língua, povo e nação.
Aqui nós vemos não mais o exclusivismo sobre o povo judeu, mas sim sobre toda a terra, sobre todo aquele que aceitar Jesus como Senhor e Salvador, não importa a cor, não importa a nacionalidade, não importa a etnia. Se com a tua boca você confessar que Jesus Cristo é teu Senhor e Salvador, mas não só com a boca, você viver como alguém que realmente é discípulo de Jesus Cristo, o céu torna-se uma realidade para você, né? Não é à toa que quando Jesus grita na cruz o tetelestai, ou seja, o está consumado, na realidade o texto grego melhor é está pago. Ou seja, Jesus quando diz está pago pelo seu sangue, ou seja, pelo seu sangue nós fomos literalmente comprados, redimidos novamente à presença de Deus Pai. Aí no verso 10 diz, e tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, assim reinarão sobre a terra, né? Depois nós vamos ver a instauração do milênio, onde nós ajudaremos Jesus Cristo a reinar sobre as nações. Verso 11, então reparei e também ouvi a voz da grande multidão de anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número eram milhares de milhares e milhões de milhões. Imagina a quantidade de anjos que existem, né, nesta terra, no céu, né, e que estão a favor, né, do povo de Deus aqui na terra. Nós vamos ver uma grande movimentação de anjos aqui no Apocalipse, né, uma grande movimentação. Então, João não conseguia contar, então ele usa essa hipérbole, milhares de milhões de milhões, né? Porque ele não conseguia contar. E eles proclamavam em alta voz, digno é o Cordeiro que foi morto e recebeu a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Que coisa linda, né? Verso de número 13, em seguida ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há que exclamavam ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Até nós cantamos um hino, né? Ao que está assentado no trono, né? Seja o louvor, a honra, a glória pelos séculos dos séculos. Daí nós cantamos, né? Poderoso Deus, poderoso Deus. Você que canta isso, você está cantando essa passagem de Apocalipse. Ou seja, chegará um momento em que toda a terra vai se curvar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como nós somos, né? Eu fico pensando, né? Nós somos. O Salmo diz que nós somos como um conto ligeiro, como um sopro. E como tem pessoas que se acham, né? Os tais se acham até o próprio, maior que o próprio Deus, né? Que coisa triste isso daí, né? Ou seja, Deus com um pinguinho da sua mão assim poderia acabar com toda a humanidade. Mas sabe por que ele não faz isso? Porque ele é misericordioso. Porque ele está dando oportunidade para você que está assistindo aqui, que ainda não aceitou como Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, que somos seres humanos, que nós muitas vezes não temos essa misericórdia, queremos que a pessoa morra, e quando a pessoa morre, nós falamos, já vai tarde. Com Deus não é assim. Com Deus toda alma é preciosa e tem o seu valor. E o Senhor gostaria que todas as pessoas se convertessem, mas Ele nos deu o livre-arbítrio, ou seja, a escolha de ir morar no céu ou na terra, nós fizemos enquanto nós estivemos aqui nesta terra. E o verso 14, e os 4 seres viventes bradavam amém, e os anciãos igualmente prostraram-se e o adoraram. Ou seja, no próximo capítulo nós vamos ver a abertura dos selos daqui desse livro, ou seja, onde termina a Era da Graça e começa agora o pior período sobre a terra, que serão os juízos de Deus sobre dos adoradores da besta, sobre a besta e sobre o falso profeta. O que nós aprendemos daqui? Nós aprendemos daqui, irmãos, que não desperdice a tua oportunidade de salvação. Não desperdice a oportunidade de crer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Você não vai se arrepender com esse Deus que vai entrar na tua vida, vai te preencher, não vai acabar com as tuas lutas, pelo contrário, talvez as tuas lutas até aumentem, mas você vai sentir agora que você não estará caminhando sozinho. Ele estará com você. Convido você a continuar, a partir da próxima aula, a nossa jornada do Apocalipse. Que Deus te abençoe grandemente.